Quando você pensa que já viu de tudo no mundo dos animes, eis que os japoneses surgem mais uma vez para te surpreender. Depois de tudo que já foi apresentado, desde peões que podem definir o rumo do mundo, até cadernos que podem te transformar praticamente em um deus, os asiáticos dessa vez pararam e pensaram: e se dessa vez fizéssemos uma obra focada em um galo? Parece bizarro, mas eles realmente fizeram isso. E depois de 12 episódios, a primeira temporada do anime Roster Fighter chegou ao fim. E após conferir tudo, eu vim aqui compartilhar com vocês o que achei desse projeto. Afinal, Roster Fighter realmente vale a pena ou tudo isso era só hype por causa da proposta? Vem comigo e descubra isso e muito mais. E aí, Ignorer Master aqui para falar de uma das obras mais bizarras, insanas, absurdas e hilárias que eu tive o prazer de assistir. Se você achava que já tinha visto de tudo nessa vida, desde personagens que acabam com uma luta com um simples soco, até personagens que lutam usando literalmente lixo, se prepara, porque o choque de hoje é completamente diferente. O Japão conseguiu elevar mais uma vez a fasquia. No último dia 31, chegou ao fim a primeira temporada de um anime que tinha de tudo para ser mais uma piada de mau gosto. Porém, acabou se provando como mais uma obra de ação e comédia bem sucedida. E sim, adianto já, esse anime é bom e vale muito a pena. Não era só hype. Por mais bizarra que fosse a proposta, a primeira temporada dessa obra, sinceramente falando, me surpreendeu. E embora eu já tenha adiantado que Roster Fighter não era só hype, não pula ainda esse vídeo. Até porque ainda falta explicar o que eu tanto gostei e não gostei nesse projeto. Só que antes de passar os pontos positivos e negativos, você já conhece o nosso protocolo, não? Para mais análises, conteúdos informativos e de entretenimento ligados ao mundo dos animes, filmes, séries e não só, se inscreve nesse, até então, pequeno canal. Nos ajuda a crescer e a levar esse tipo de conteúdo para mais fãs desse mundo. Se inscreva, deixa o seu like e ative o sino das notificações. Desse jeito, você ficará por dentro de tudo de relevante que acontece na cultura pop. Valeu por tudo e voltando pro vídeo. Quem leu o título sabe muito bem que o tópico de hoje é Roster Fighter, ou Neo Atori Fighter, ou mesmo Galo Lutador, que em português perde completamente o impacto. Esse anime, em poucas palavras, nada mais é um projeto que foca num galo que enfrenta monstros gigantes. E sim, até os galos enfrentam os seus monstros. A diferença é que eles vencem. Para quem não sabe, Roster Fighter não vem de agora. Essa obra já tem mais de 5 anos de existência e foi escrita e ilustrada por Shu Sakuratami. A mesma começou a ser divulgada no final de 2020. Justamente naquela fase complicada que o mundo enfrentava. E embora essa fase complicada tenha trazido muita coisa ruim para muita gente, para o caso do nosso mangaka, o lockdown foi positivo. Uma vez que ninguém tinha para onde ir, todo mundo era meio que obrigado a consumir mais conteúdos online. E no meio dos vários conteúdos novos que estavam a ser divulgados, a sua obra, que tinha uma proposta completamente bizarra, acabou ganhando destaque pela sua ousadia. Pensa comigo, você era capaz de tirar um tempo do teu dia para ler um mangá que fala sobre um galo que enfrenta monstros? Provavelmente você nunca faria isso, mas no lockdown as pessoas deram uma chance para ver isso, fizeram vários memes, o que ajudou a tornar a obra ainda mais popular, e agora em 2026 o mangá ganhou a sua versão animada, que acabou de encerrar a sua primeira temporada. Um ponto que merece destaque, falando ainda do mangá, é que mesmo tendo uma história em comum de ser vista, os traços até que eram bons, pelo menos eu gostei do que vi. E se você misturar uma história bizarra junto de um bom traço e adicionar popularidade absurda, adivinha o que acontece? Uma adaptação animada ganha vida. O estúdio que assumiu a responsabilidade de tirar essa obra do papel e levar para as telas foi o Sanzigen, que fora esse, possui diversos outros animes no seu catálogo. Mas sinceramente falando, Roster Fighter é de longe o mais popular. Mas tá, eu já falei de forma rasa do que se trata a obra. Agora, tá na hora de aprofundar mais sobre e mostrar tudo de bom e de mal que foi apresentado. No universo de Roster Fighter, o mundo está sendo assolado por criaturas monstruosas e gigantescas chamadas Kijus. Esses monstros nascem a partir de sentimentos negativos, frustrações e desespero dos próprios seres humanos.
No meio desse apocalipse, onde o exército e a polícia são completamente inúteis, surge ele, o galo com mais aura dos animes, Keiji. Esse galo tem apenas um objetivo, que é caçar e destruir os Kijus para vingar a morte da sua irmã caçula. Resumindo, é mais uma história de vingança. E quem acompanha o canal sabe muito bem o que eu acho desse tipo de histórias. Para mim, histórias de vingança são sempre as melhores. Sabe aquele personagem casca grossa, orgulhoso e solitário que acha que consegue fazer tudo sozinho? É justamente o protagonista. E por mais que em algumas obras isso pareça algo chato, que é ver aquele personagem que diz que não precisa de ninguém, nesse caso ficou muito bom. Só que não ficou bom porque deu certo, ficou bom porque deu completamente errado e ele foi obrigado a trilhar a sua jornada com mais companheiros. Um ponto que merece destaque é que o Keiji não é só um galo orgulhoso, ele também tem o seu lado divertido e principalmente pegador, que eu irei explicar melhor mais tarde. No meio da sua jornada em busca de vingança, Keiji acaba salvando uma pequena pintinha chamada Pyoko. Ela foi a primeira a se juntar ao protagonista e ela é simplesmente uma fofura em pessoa, ou pintinho, sei lá. A Pyoko é o contraste perfeito para a vibe meio sombria que o Keiji passa. E por mais que ela tente imitar ele, ela acaba sempre gerando as situações mais engraçadas e fofas da temporada. O que até certo ponto serve também para humanizar ou avianizar o nosso protagonista, que tenta sempre passar uma postura que ele é o durão. Fora a Pyoko, tem também a Elizabeth, que é uma galinha de raça pura, criada em um cativeiro de elite. Em outras palavras, ela é simplesmente uma galinha chique. Assim que aparece, ela se apresenta como a responsável por tirar a vida do Keiji, sem motivo nenhum. Mas depois de uns episódios, é revelado que a razão por trás do ódio dela pelo Keiji é o facto de que o protagonista se envolveu com ela e em seguida a abandonou. Lembra quando eu disse que o Keiji era pegador? Tá aqui a primeira vítima dele. E falando em pegação e também em monstros, vale a pena ressaltar que Rooster Fighter tem uma classificação indicativa de 16 anos, por causa da sua linguagem, cenas de ação e do Keiji fazendo as suas... vocês me entendem. Fora a Elizabeth e a Pyoko, tem também o Morio, que é um Kiju do bem que ajuda os protagonistas diversas vezes. Além dele, tem também o Keisuke, que é o meio-irmão mais novo do protagonista. Um facto sobre o Keisuke é que assim que ele aparece, ele simplesmente dá uma surra no protagonista e depois se junta ao grupo. Típico anime shonen. Mais cedo, eu disse que o objetivo do Keiji era acabar com os Kijus e vingar a sua irmã, mas o que eu não disse é que existe um Kiju específico que ele procura. E é aqui que entra o grande vilão da obra. O Kiju em questão que o Keiji procura é conhecido por Demônio Branco. Ele possui uma marca no pescoço e foi o grande responsável por tirar a vida da Sarah, que é a irmã mais nova do protagonista. No princípio da obra, parecia ser só mais uma história simples, mas depois de acompanhar os 12 primeiros episódios, você nota que tem ainda mais coisas para serem analisadas e exploradas. Tem a questão do Matama, que precisa ser mais aprofundada, a rivalidade histórica entre o clã dos Galináceos e o clã dos Kijus e a razão por trás do assassinato da Sarah. Quando aconteceu a morte da irmã do protagonista, parecia ser apenas mais uma morte realizada por um Kiju, mas no final ficou claro que fazia parte do plano dos vilões eliminar a irmã do Keiji, e o motivo até agora não foi explicado. Confesso que fiquei curioso. Algo que também já mencionei, mas não aprofundei, é sobre a forma como os galos enfrentam os Kijus. Sendo um anime de galos, o mais sensato seria usar os bicos, mas o autor preferiu elevar a fasquia. Sabe o famoso grito dos galos? Pois é. Aqui, quando o Keiji solta o seu grito habitual, ele emite um som que é amplificado por uma energia interna avassaladora e se transforma em uma onda de choque sônica destruidora. Esse ataque é capaz de desintegrar a carne dos Kijus e quebrar barreiras físicas. É basicamente o Kamehameha em formato de cacarejo. Fora isso, o protagonista também é bom em combate corpo a corpo. Graças ao seu tamanho reduzido, ele possui uma certa vantagem em relação aos Kijus, o que lhe permite se mover em grande velocidade, pegar impulso nas paredes e desviar de golpes com microajustes aéreos. Não tem como você olhar para essa obra e não pensar em One Punch Man. Existem duas razões que me fazem olhar para Rooster Fighter e pensar no anime do nosso querido careca com capa.
A primeira é justamente o facto de que o Keiji consegue derrotar os seus inimigos com seu golpe especial, tal como Saitama, que consegue derrubar qualquer um com apenas um soco. O segundo motivo é justamente o facto de que One Punch Man também começou de forma simples e hoje é um dos principais animes da atualidade, mesmo com aquela terceira temporada que foi um show de horrores. Tal como One Punch Man, Roster Fighter também começou de forma simples e o final da primeira temporada deixou claro que ainda teremos mais para explorar e que aquele anime do galo lutador tem potencial para apresentar mais camadas. Sabendo dos detalhes que eram as imagens do mangá, restava saber se o estúdio Sanzigen teria capacidade para apresentar a mesma qualidade em formato de anime. E eles conseguiram. Misturando elementos 2D com 3D, o Sanzigen conseguiu sim fazer um bom trabalho, principalmente nas cenas de ação, onde usaram e abusaram dos ângulos de câmera de forma dinâmica. Da mesma forma que a animação foi um ponto positivo, ainda mais se você comparar com a terceira temporada de One Punch Man, até certo ponto ela me incomodou. Confesso para vocês que eu fico sempre com um pé atrás quando se trata de fazer as coisas em 3D. Funciona? Sim. Mas às vezes me incomoda. E o exemplo prático é Roster Fighter. Um dos poucos animes em 3D que eu vi e gostei foi Kengan Ashura. Mesmo no caso de Attack on Titan, eu achei um pouco estranho quando fizeram animação 3D, mas depois me acostumei. Outro ponto que me irritou muito é justamente o Kijudo Ben, o Moryu. Nessa primeira temporada, o personagem morreu, mas passou bem umas 3 vezes. A terceira escapatória da morte, que foi a que aconteceu no último episódio, foi a mais inacreditável de todas. Me fez lembrar até de One Piece. De tanto ele fugir da morte, quando ele realmente morrer, sei que um dia vai acontecer, não terá impacto nenhum. Mas mesmo com tudo isso, eu ainda acho que vale a pena você dar uma oportunidade para essa obra. Para mim, Roster Fighter é uma mistura de bizarrice, comédia e ação bem feita. Se você entrar de coração aberto, aceitando que o herói é simplesmente uma ave com complexo de Clint Eastwood, você com certeza vai se divertir assistindo esse anime. E olha que eu não sou o único que acha isso. No IMDb, Roster Fighter conta atualmente com nota 7,1 de 10. A primeira temporada já está concluída com 12 episódios e se encontra disponível no Disney Plus e no Hulu. Quanto à segunda, ainda não temos uma confirmação. Mas e aí, ignorers, me digam, já viram Roster Fighter? Oh, cara, de novo! O que acharam dessa primeira temporada? Quais personagens de anime o Keiji venceria e quais ele não venceria em um confronto direto? Deixem tudo nos comentários. Lembrem-se, sujeito a errar, disposto a aprender. Não se esqueçam da inscrição, do like e ativar o sino das notificações. Me ajudem a levar esse tipo de conteúdo e os diversos outros já produzidos por esse canal para mais fãs desse universo. Valeu por tudo, por agora é tudo. Fiquem com o vídeo que irei deixar aqui. Valorizem os galos, se cuidem e até a próxima.